Especial Mãe é Mãe 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. E vamos convidar nossas irmãs que estão conosco para entrar na mesa. Arthur pode adentrar. E as nossas três convidadas, Ana Paula Albuquerque, coordenadora do GEPANDA, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que bênção, Magali Fidelis, a presidente da Associação Rama, e a nossa querida irmã Laila. Onde está Laila? Ela deve já daqui a pouquinho estar entrando, né? Vamos aguardar. E nossas irmãs também da diretoria, caso queiram, podem permanecer, que vai dar para vocês ficarem, né? Vamos tecer alguns comentários especiais com as nossas queridas irmãs, que serão nossas palestrantes. Mas antes vamos fazer uma pequena introdução para poder entrar nesse assunto tão especial, né? Crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, doenças raras e mães atípicas. Uma realidade invisível para muitas pessoas. Milhares de crianças no Brasil e no mundo vivem com transtorno do neurodesenvolvimento, como o autismo, o TDAH, a deficiência intelectual e os transtornos de aprendizagem, assim como doenças raras, né, com doenças raras que afetam mais ou menos muitas pessoas, ou alguns falam que 30% das crianças que nascem hoje, não é um número ainda comprovado, mas a realidade é que está se alastrando a questão dos transtornos. Embora distinto, esses dois universos compartilham desafios comuns: diagnósticos tardios, acesso limitado a terapias e tratamentos, preconceito e a constante luta por inclusão e visibilidade. Embora distinto esses dois universos, é nesse cenário que emergem as mães atípicas. Mulheres que vivem uma maternidade fora do roteiro esperado. Elas se tornam cuidadoras, terapeutas improvisadas, defensoras dos direitos dos filhos e articuladoras de redes de apoio. Essas mães enfrentam o desconhecimento do sistema, a sobrecarga emocional e física e, muitas vezes, a solidão. Mas também revelam uma força admirável ao transformar dor em acolhimento e invisibilidade em voz ativa. Falar sobre essas crianças e suas mães é mais do que uma questão de saúde ou educação. É um ato de empatia, de amor, de reconhecimento e justiça social. Este é um mundo desconhecido. Achamos ainda que o autismo é um mundo de mães atípicas, autismo e demais transtornos. Outros dizem que são doenças ou transtornos que partem da alimentação, de um intestino inflamado, e tenta falar de qualidade de vida e, às vezes, cura dessas doenças através de mudança de qualidade de vida. É nesse contexto que o Mãe é Mãe traz três mulheres valorosas e entendidas no assunto para enriquecer nosso conhecimento e nos encorajar, queridas irmãs, a um aprendizado, a fim de participarmos de frentes de apoio junto aos que são alvo dos transtornos, quanto também às suas mães que recebem diretamente as consequências de uma vida cheia de desafios. Então, nós vamos falar das nossas queridas irmãs, a Laila Costa Salles de Araújo, a professora Magali Fidelis e a Ana Paula Albuquerque. Vamos ver se a nossa querida Laila já chegou na sala. Onde está? A Laila já chegou, muito bem. Laila é psicóloga e é mãe atípica, né? A Ana Paula também, né? Elas têm um currículo admirável. Vou somente resumir, porque é muita coisa bonita, né? Vamos começar por Laila. Laila é psicóloga especialista em análise do comportamento. A mãe é a mãe de Isadora, de 18 anos, e Arthur, de 14 anos, com TEA. Membro da primeira igreja presbiteriana de Goiânia e é mãe de um casal de autistas, né? Um casal lindo, sendo que o Arthurzinho é que é autista de 14 anos. Tem ampla experiência acompanhando seus filhos,
tem todo um currículo admirável, supervisora analista do comportamento ABA, formação acadêmica em administração de empresas na PUC, na Universidade Paulista, especialização em psicopedagogia clínica na Faculdade de Goiânia, enfim, o currículo é admirável. Então, nossa querida, estamos falando com alguém que entende do assunto e que tem uma proposta muito linda para nos passar. A Ana Paula Albuquerque, ela é formada em tecnologia, também trabalha com marketing e comunicação, e ela é conselheira bíblica, com formação na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ela trabalha com marketing e comunicação, é casada, também tem mãe de 2 filhos, sendo um deles 16 anos, com múltipla deficiência. Depois elas falarão um pouquinho mais sobre isso, né? E ela coordena desde 2018 o GEPANDA. O que é o GEPANDA? Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães Atípicas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, é um currículo também invejável e nós não vamos, né, dar conta de ler tudo que ela é. A professora Magali Fidelis é a nossa Zubaida Farrá, missionária da PBT, sempre trabalhando com a Tríplice Aliança, apoiando mães atípicas, apoiando também pessoas com transtornos, tem ampla experiência nessa carreira. E hoje ela é presidente da Associação Rama, Rede de Apoio a Mães Atípicas, e ela tem um projeto que ela vai falar sobre ele, um projeto admirável que ela está defendendo e fundamentando para apoiar essas queridas e amadas mulheres, né, que têm esses problemas. Então, nós vamos, assim, estar muito bem à vontade com as nossas queridas. E vamos começar com Ana Paula, tá bem, Ana Paula? Vamos começar com você, as suas propostas nessa primeira rodada. Nós vamos ouvir você e depois vamos ouvir uma das meninas, vamos ouvir Laila. Na segunda rodada ouviremos a Magali e complementaremos vocês também, tá bom? Sejam bem-vindas, olha aí com o seu querido. Ana Paula. Vida de mãe atípica é assim, né? Ele grudado, então, nesse exato momento eu estou sozinha em casa, meu outro filho está para chegar e aí ele consegue ficar com ele, e aí eu consigo me dedicar um pouco mais. Mas enquanto eu estou em casa, o tempo inteiro ele é assim, grudadinho comigo. Você está com a palavra, viu, minha querida? Vamos ouvir você, tá bem? Aquela proposta que você não precisa responder todas aquelas condições, mas dá o início aí, tá bom, querida? Tá bom. Então, vamos lá. Eu sou Ana Paula Albuquerque, né? Sou uma mãe atípica, e esse é o Luiz Felipe. Ele tem 16 anos, ele tem múltipla deficiência, entre elas o autismo. E ser mãe, na verdade, eu costumo dizer que ser mãe é um desafio, independente do que essa maternidade nova trouxe, é um desafio, porque nós estamos preparando um ser, né, para o futuro. Nós temos que introduzi-los na palavra do Senhor, nós temos que mostrar a palavra do Senhor, educá-los na palavra do Senhor. Só que quando vem um filho atípico, o que a gente faz? Como que a gente conduz isso? Né? Como que é a vida dessa mãe? Como que, por exemplo, eu vou conduzir um filho atípico que tem uma deficiência mais severa, vamos dizer assim, na palavra do Senhor? Então, tudo isso são desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E eu costumo dizer que esse é um dos, como que eu posso dizer, é uma das preocupações menores que a gente tem. Por quê? Porque o Senhor, ele tem um cuidado tão intenso com a gente, que ele cuida dos nossos filhos. Mas isso somos para nós, mães atípicas, que estamos dentro da igreja. E essa não é a realidade da grande maioria de mães atípicas, estar dentro da igreja. Então, eu conheço mães atípicas que são cristãs, que são evangélicas e que, quando tiveram o diagnóstico dos seus filhos, saíram da igreja, porque a igreja não acolheu, porque não teve todo esse trabalho. Mas vamos entender um pouquinho desse universo, né, do que é ser mãe atípica? Então, resumindo um pouco, é você ter um filho que tem um desenvolvimento fora do padrão, vamos dizer assim. Então, um filho com algum tipo de deficiência, seja ela física, intelectual,
ou não. E aí eu já peço desculpas para vocês, porque o Luiz, ele é não verbal, então pode ser que em algum momento ele solte alguns gritinhos aqui. Mas o Pedro acabou de chegar e o Pedro vai me ajudar com ele, então fica mais fácil. Então, o que é essa maternidade? Ela é cheia de desafios. Eu costumo dizer que o desafio começa assim que no meu caso, eu descobri depois que o Luiz nasceu. Mas, por exemplo, se é algo que essa mãe pode descobrir na gestação, ela já vai ali começar o desafio, né? O que me espera? Como será essa maternidade? Como será essa criança? Então, a gente passa por fase de luto, de desafios, de medo, de angústia. Eu costumo dizer que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Tudo a gente acha que é culpa nossa, então fica assim, vou falar para vocês por mim, né? Quando nós começamos a ver o diagnóstico do Luiz, eu ficava pensando, o que eu fiz na gestação que pudesse prejudicar o meu filho? Então, durante muitos anos, isso sondou a minha mente. Por quê? Porque eu não conseguia enxergar que, independente de como meu filho era ou como ele veio, Deus estava naquilo. Então, a gente tem essa dificuldade, porque a gente planeja algo completamente diferente. Ninguém planeja ter um filho com deficiência, enfrentar todos esses desafios. E não são desafios, como que eu posso dizer, poucos, né? Então, são várias terapias que nós temos que conciliar ali no nosso dia a dia, escolas, a nossa relação com a sociedade, como que vai ser isso? Muitas vezes nós temos, na grande maioria das vezes, né, nós temos o abandono social, o abandono dos amigos, o abandono da família. Nós temos dados de pesquisas que mostram que 78% dos homens, dos maridos, vão embora até essa criança completar 5 anos de idade. Então, nós temos ali mulheres que elas estão completamente abandonadas, né, na sua vida. Muitas vezes pela família, pelos amigos, inclusive pelos seus maridos. E como fica isso? Né? O que a igreja tem feito por essas mulheres? O que nós, como igreja, temos feito? Nós temos verdadeiramente acolhido? Nós temos verdadeiramente permitido que essas famílias façam parte do corpo de Cristo? Então, essa é uma dúvida que sempre entra no meu coração. O que nós, como igreja, estamos fazendo? Então, durante algum tempo, eu tive uma dificuldade de encontrar, sim, uma igreja que aceitasse o Luiz, né, que fizesse esse acolhimento, essa inclusão dele, até chegar na igreja que nós estamos hoje, que é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas até lá foi um desafio árduo, foi doloroso, foi difícil. E como é que fica essas outras mães que não insistem como eu insisti? Né? Que na primeira recusa, eu fui na segunda, teve a segunda recusa, eu fui na terceira, teve a terceira recusa, eu fui na quarta. Mas e essas que não conseguem ir? Porque às vezes a demanda do nosso dia é tão intensa que a gente para. Às vezes a gente quer um respiro, né? Quer dar não, é tanta briga, é tanta coisa que agora eu preciso dar uma sossegada. Então, qual é o papel da igreja em tudo isso? Além disso, nós temos dados que revelam que a rotina de uma mãe atípica é equivalente à rotina de um soldado em combate, é o mesmo estresse. Porque você tem que estar ligada 100% do seu tempo naquela criança. Não é só uma questão de terapias, trazendo a minha rotina com o Luiz. O Luiz tem 3 tipos de epilepsia, ele convulsiona dormindo, então você nunca mais consegue ter uma vida completamente relaxada, né? Uma noite de sono em que você 100% se entrega a essa noite de sono. Sempre fica aquela preocupação do que vai acontecer. E isso vai gerando um desgaste emocional, um desgaste físico, inclusive um desgaste espiritual. Porque até onde você vai com tudo isso? E aí a gente entra numa outra seara, que são as mães que não dão conta. Elas não conseguem seguir. Porque imagina, você tem toda uma rotina intensa, desafiadora, aí você tem a sua família que te abandona, o seu marido que vai embora, e aí você vai para a igreja, e a igreja fala, não, aqui não é o seu lugar.
E aí essa mãe olha ao seu redor, ela não vê uma rede de apoio, ela não vê solução, ela não vê uma alternativa, porque um lugar que deveria acolher, não acolhe. Fora os absurdos que a gente ouve aí, né, infelizmente, vindo de muitos pastores e de muitas igrejas. Então, como que a gente fica com tudo isso? Infelizmente, muitas mães chegam a tirar a sua própria vida, e esse número ele não é baixo, esse número é muito alto. Só que, além disso, antes delas tirarem a própria vida, elas tiram a vida dos seus filhos. E aí é que está faltando o nosso papel como igreja, de acolher essas mães antes que isso aconteça, de dar para elas um refúgio, um abraço, né? E eu não digo só um abraço físico, não, é um abraço espiritual, de você acolher, de você amar, de você dar para ela possibilidades, de você mostrar para ela que o reino de Deus também é para ela, de você mostrar que ela também pode trabalhar na obra do Senhor. Porque muitas vezes a gente fica assim, mas ela tem já um monte de tarefas, ela tem uma vida difícil. Como que fica isso? Não, ela também pode trabalhar. Eu sou um grande exemplo, eu estou aqui. Né? Eu faço acolhimento das mães, então sim, é possível isso. E como que a gente pode fazer isso? Como que a igreja pode fazer isso? E mais do que a gente entender como que a igreja pode fazer isso, nós temos que entender que isso é primordial e é urgente. Não é para, eu vou preparar o campo, eu vou preparar a equipe, eu vou preparar a igreja. Não, é para ontem, é para agora. É a gente como igreja se abrir, acolher, dar esse respiro, que essa mãe possa sentir que ela faz parte de uma família, a família de Cristo. Que ela faz parte desse corpo e que esse corpo vai dar todo o suporte que ela precisa, vai ser toda a diferença na vida dela. E é assim que a gente consegue seguir dia a dia nessa jornada que é difícil. Não vou falar aqui para vocês que é fácil, né? Não fantasio. É uma jornada difícil, é uma jornada dolorosa. Ser mãe já é dolorido, né? Eu falo que ser mãe é muito difícil. Mas quando você é uma mãe atípica, e principalmente quando você é uma mãe atípica de um ser que vai depender de você para o resto da vida, é muito difícil. Porque você fica pensando no futuro, e se eu, vou antes, como que fica isso? Quem vai cuidar? Quem vai ter estrutura para cuidar? Vai cuidar como eu cuido? Ou ele vai ser julgado? Então, como que é? Como está sendo o nosso papel como igreja em tudo isso? E é essa reflexão que eu quero deixar nessa noite para vocês. O que nós, como igreja, estamos fazendo por essas famílias. Mas não é ter dó, né? Ninguém aqui, eu não quero dó, né? A Laila também é uma mãe, eu acredito que ela também não queira dó. Não, a gente quer respeito, a gente quer abraço, a gente quer fazer parte disso. Então, como que nós, como igreja, podemos fazer com que essas mães façam parte disso? Então, fica aqui a reflexão para vocês nesse momento, e a gente vai conversar mais um pouco, e aí eu posso trazer também mais algumas coisas que a igreja pode fazer para estar ajudando essas famílias, essas mães. Ok, querida Ana Paula, que testemunho lindo, que despertamento especial. Com certeza você terá mais oportunidade na outra rodada, e você poderá, não é? Vá anotando aí as coisas que você ainda pode contribuir, e nós vamos logo pensando que essa live vai ficar no nosso coração, mas não é para ficar apenas no coração como conhecimento, mas como mudança de vida, como mais um caminho para a SAF, né? Mais um caminho para a SAF olhar no meio da igreja. Obrigada, querida, mas permaneça aí, está bem? Vamos ouvir agora a nossa Laila, psicóloga, minha mãe também é atípica, ela com certeza vai ter outras considerações, né? E reforço a palavra de Ana nesse momento. Bem-vinda, querida Laila. Olá, boa noite a todas. É um privilégio estar aqui em Goiânia participando, né, ao vivo aqui da live. Essa oportunidade é única
Quero agradecer a SAF, o convite e pela iniciativa, né, que é um tema bastante que todos querem ouvir, é um tema bastante falado atualmente, né? O que a Ana Paula falou é exatamente o que acontece, é uma realidade comum a todas, né? Me vivenciei dentro da sua fala também. Mas, basicamente, que acontece? Ser mãe realmente é uma experiência transformadora, é cheia de amor, de descobertas, desafios, né? Mas quando a gente se trata de maternidade atípica, que é vivida por essas crianças com atraso de desenvolvimento, que envolve essas crianças com transtornos e outras comorbidades, esses desafios se tornam mais intensos, né? Eles ganham outras dimensões. E hoje, essa reflexão vai ser para isso, esses aspectos que a gente vivencia, tanto emocional, quanto as rotinas exaustivas, né? As barreiras e os desafios que a gente enfrenta. Então, em se falando propriamente do autismo, né? Eu tenho o Arthur, ele tem 14 anos, é autista. A minha outra filha não é autista, é típica, mas o Arthur, eu descobri, com um ano, ele já era uma criança diferente, né? Era uma criança que tinha um olhar diferente, não olhava, não tinha contato nos olhos, ele era apático, não sorria, e não dava tchau. Então, é uma criança que eu já notava a diferença. Eu falei, não, tem algo errado. Ele foi falar agora, com pouco tempo, né? Ele com 6 anos, com 1 ano e 4 meses que foi andar. Então, essas características que o autismo nos traz, que é o atraso na fala, a dificuldade na interação social, né? Essas alterações de comportamentos estereotipados, repetitivos, né? Aqueles interesses restritos que eles têm, eles já entregam que a criança tem esse atraso no desenvolvimento, que é o TEA, né? E dentro do TEA, a gente sabe que existe aí 3 níveis, o nível 1, 2 e o nível 3. O nível 1, ele tem um atraso na linguagem, outros não têm, mas o nível 1 é um nível de suporte menor. São crianças que têm aquela rotina, mas eles são muito literais, eles têm uma rotina sistemática, e é muito difícil para eles quando você quebra a rotina deles. Mas a maioria tem a linguagem, tem um entendimento, mas não tem aquele entendimento de metáforas, de entendimento mais elaborados, não. A criança com nível 2, ela já tem um grau de suporte maior, um nível de suporte, né, que a gente fala. Eles têm aquelas características mais disfuncionais, comportamentos, muitos não falam, não conseguem manifestar o que quer, né, eles têm uns interesses muito restritos e se desorganizam muito fácil, com muita irritabilidade. Já o nível 3 é um nível mais severo, ele necessita de um suporte maior e mais intenso, né, que é um déficit, muitos, a maioria, não são verbais, e tem graves prejuízos no funcionamento social, na linguagem, muitos não sabem ter a sua rotina de higiene, de alimentação, são totalmente dependentes, né, que é o caso do meu Arthur. E atualmente a gente sabe que esse transtorno ele não tem cura, né? Mas ele tem aí tratamentos, intervenções terapêuticas direcionadas para essas crianças. A gente ouve falar muito do ABA, que dentro da análise do comportamento, que eu sou especialista, ele visa planejar e estruturar esses comportamentos. A gente vai tentar modificar esses comportamentos num repertório para esse indivíduo ficar mais funcional em sua vida, para ele trazer mais autonomia e independência. Dentro da maternidade, a Ana Paula expôs bastante os desafios, as estratégias que a gente passa, né? Principalmente em torno daquele impacto emocional, diante do cansaço físico mesmo, da nossa rotina pesada, que ela exige que essas crianças, eles são como bebês, reloginho, hora para tudo. Caso você não faça no horário que
que ele deseja, que ele tenha necessidade, ele se desorganiza, se irrita, muitas vezes são autoagressivos com eles mesmos, batem a cabeça, né? Ou são heteroagressivos, querem agredir, né, outras pessoas. E esses desafios para a mãe é bem difícil, né, uma situação intensa. Aí surge aí a ansiedade, né, aquela ansiedade de querer sempre buscar terapias para o filho, bons médicos, né? Muitas mães, quando tem umas crianças que recebe o diagnóstico, eu noto no consultório, elas entram num luto muito fechado, né? E assim, a gente tenta tratar essas mães para depois olhar para o filho, porque o filho, ele vai desenvolver quando a mãe tem essa maturidade, essa calma. O filho sente quando a mãe está ansiosa, né? Mas, de qualquer forma, não é fácil quando a gente vai para esse desafio na prática. Aumenta a nossa ansiedade, a sobrecarga mental, né? É aquele sentimento, sabe, de impotência. Será que eu vou conseguir criar essa criança? Né? E aí é onde a Ana entra falando que aquela fé que a gente tem em Deus nos sustenta. Eu já recebi muitas perguntas falando, escuta, você não parece ser mãe de criança atípica. Eu falo, por quê? Aí eles falam, não, seu jeito, assim. Eu falo, gente, essa paz é Deus que nos dá, né? E é muito interessante isso, que a intimidade com Deus, depois que eu tive o Arthur, aumentou, assim, tremendo, né? Eu sempre fui da presbiteriana, mas a intimidade com Deus, nossa, a gente tem uma sede de participar, né, da igreja, de louvar. Então, gente, voltando aqui no assunto das mães, daquele autocuidado, né? As mães muitas vezes não têm o tempo necessário para ter o autocuidado. E a gente sabe que essa exaustão física e emocional é contínua, sem pausas. E a gente tem hora que dá vontade de falar assim, fica com ele um pouquinho para me fechar o olho, que realmente é sobrecarga, assim, um horário atrás do outro, eles não dão tempo, tadinho, eles não têm culpa, né? Os desafios sociais são diversos, né? A gente sente mesmo que a sociedade não tem, assim, muitas não têm conhecimento sobre essas crianças para nos ajudar, não entende, né? Tem uns que quer até ajudar, mas não precisa de um treinamento, e tem outros que só isola mesmo a gente. E a gente sente isso, né? Um afastamento social, é muito tenso isso. Os desafios também estruturais que a gente encontra, né, que de encontrar clínicas, de encontrar um médico bom para dar o diagnóstico, de pagar terapias. Infelizmente, faltam muitas políticas públicas ainda para nos dar terapias que proporciona melhorias, no caso o ABA mesmo. A gente vê que na parte particular é muito cara, são altos custos que a gente encontra, né? E plano de saúde também fica caro para pagar. Então tem muitas mães solo que criam os filhos só, que é nessa luta de estar na fila de uma instituição pública, né? Eu espero que o governo tenha mais sensibilidade de criar órgãos, instituições para tratamento de terapia multidisciplinar, onde tenha médicos, terapeutas, que vai tratar essa criança com um olhar holístico, né? Com um olhar de como um todo, até para a mãe, para acolher essa mãe, né? Então, essa luta pela acessibilidade, inclusão e respeito, a gente percebe muito a nossa luta nas escolas. Infelizmente, a maioria das escolas, pelo menos em Goiânia, eu tenho certeza que em outras regiões do Brasil, as mães têm essa dificuldade. Tem professora acolhedora, carinhosa, mas ainda não tem aquele manejo de trabalhar a previsibilidade com aquela criança para não desorganizar, né? Porque cada autista é único, é um universo totalmente diferente um do outro. O que a gente precisa ter é essa sensibilidade, primeiro de acolher essa família, entender a criança e ajudar para trabalhar essas previsibilidades para não trazer uma irritação. Muitos têm crises convulsivas, então a gente tem que ter um cuidado de trabalhar essa previsibilidade, de entender como é aquela criança, né? E o impacto no relacionamento familiar também, eu percebo a dinâmica da família, né? Ela muda. A família, quando tem uma criança assim, muitas vezes, não tem condições de viajar, de deixar essa criança, não tem com quem deixar,
né? Porque são questões muito particulares. Não são todas as pessoas que têm essa facilidade de ficar, e também a mãe sente sozinha, não tem como viajar, né? As que não tem ninguém para olhar, uma rede de apoio, é muito difícil. E o desafio também na educação desse filho, né? Acompanhar o desenvolvimento escolar, adaptação de tarefas, exige muito esforço da mãe, né? Então, é uma mãe que realmente está ali no estresse do dia a dia, vivendo esse desafio mesmo, né? Quando Deus coloca essas crianças nas nossas vidas, a gente aprende muito, porque a cada dia é um dia diferente. E cada detalhe de conquista, a gente é uma vitória diferente, é uma vitória que o coração vibra de alegria, né? Essas crianças, devido à dificuldade de comunicação, os desafios que ela tem com a interação social, elas não têm facilidade de interagir, elas preferem brincar sozinha ou estar só, elas têm muita dificuldade para se regular emocionalmente. Então, são crianças que a mãe precisa o tempo inteiro estar ocupando o tempo delas, evitando a ociosidade, né? Essa ociosidade, ela traz muitos comportamentos disruptivos, porque a criança necessita estar fazendo algo, principalmente esses mais graves, são muitos sensoriais. Um barulho que escuta lá fora, ou então, se não está fazendo nada, pode buscar esses comportamentos disruptivos. Em se falando para as estratégias, né, que tem bastante estratégias para as mães, para ajudar as mães, a própria Ana Paula comentou dessa rede de apoio, né, e suporte, onde a família, a igreja, né, ela pode ajudar muito dando a essas crianças o acolhimento, tem a hora da escola dominical, de colocar de pessoas que queiram ajudar, de acolher essas crianças. Existem muitas atividades que podem fazer nas igrejas. Aqui em Goiânia, infelizmente, eu ainda não tenho, eu estou tentando na igreja que eu frequento, mas não tive resposta, mas eu sei que lá dentro da igreja existem pessoas com coração aberto, que querem acolher, né, quer ajudar essas crianças. Eu estou orando, espero que Deus abra as portas da igreja para acolher, que eu sei que tem famílias que não vai na igreja porque não tem jeito. O meu Arthur mesmo, ele é difícil sentar, senta e levanta. Então, é necessário a gente estabelecer estratégia, estrutura, né, na igreja para acolher essas crianças. Então, a estratégia é buscar rede de apoios, a mãe estabelecer uma rotina na vida dela é muito importante, ter horário para ela, praticar o autocuidado, sabe? No momento em que a criança está com alguém, ou numa terapia, ou fazendo algo, a mãe fazer algo que traz um relaxamento, né? Não só atividade física, mas algo que ela gosta, uma leitura, ouvir uma música, orar, tudo isso trabalha o hormônio do relaxamento, que é a serotonina, né? Então, além de cuidar da saúde mental, cuida da saúde física. Essa comunicação com a família, né? Trazer o marido mais para perto, para ele participar, a avó, os tios, trazer a família e colocar a realidade como é, né? E como eu havia falado sobre a intimidade com Deus, né? A leitura da palavra, a gente sente o cuidado e o amor, né, do apoio de Deus, porque a gente sabe, a maternidade atípica, ela não é sinônimo de fraqueza, ela é uma dor constante, mas é um chamado para resiliência, é um amor incondicional, a gente precisa reinventar diariamente, e esses desafios, eles são reais, mas também são motores para um aprendizado profundo, ele traz no nosso coração pequenas e grandes vitórias diárias, porque são crianças que elas são capazes de aprender, porém no tempo delas. E superar não significa eliminar as dificuldades, mas a gente vai aprendendo a ter mais coragem, é uma força, né? Acima de tudo, a gente precisa ter esse apoio emocional, profissional, social, e é essencial para essas mães que saibam que não estão sozinhas. Vocês não estão sozinhas. Existe, primeiro, Deus, que cuida da gente, e existe redes de apoio, grupos de profissionais que trilham os caminhos dessas mães, que ajudam a ter o acolhimento, empatia, e ajudam dando essa força. E é aí que nasce o amor.
o amor que vem de Deus, que sustenta o equilíbrio, a empatia e a união. Gostaria de falar muitas coisas aqui para vocês. Eu sei que o tempo é corrido, mas eu quero deixar minha gratidão por me ouvirem, e precisando de mim eu estou à disposição, né? E podemos bater mais um papo daqui a pouco, no outro momento, né, sobre a minha vivência. Mas são assim, são questões que realmente no meu coração é grato a Deus por tudo, porque foi vivendo essa maternidade atípica que eu pude me tornar a pessoa que eu sou hoje. E isso, Deus fez eu fazer outros cursos, outras especializações para ajudar várias e várias famílias. E isso, para mim, é uma válvula de escape, é um momento que eu estou relaxando, é um Pode me colocar momento de na sala, ajudar, está né? terminando. E obrigada pela oportunidade, era isso por enquanto, estou à disposição. Querida, não se preocupe. Você vai falar ainda complementando, tá bom? Ótimo. Muito obrigada a você, Aninha. Que coisa linda, né? Vamos a um breve intervalo, tá bem? Para poder ouvir a nossa Magali, depois ouvir novamente vocês, arrematando essa conversa. E vocês também estarão conosco no último bloco, que não é uma é diferente, é assim, é algo assim como a gratidão a Deus por eles terem caído na sua casa, né? Ganhado esse presente, ganha esse presente de Deus, né? Realmente vocês falando assim, essa sua fala é muito assim do nosso conhecimento, que nós temos também na nossa família, né? Um querido, um precioso, né, presente de Deus, também autista, suporte 2, né? E a minha filha realmente fez tudo o que você está falando, e Ana falou, teve que se reinventar, e virou estudiosa das áreas, enfim, e a igreja também tem que fazer isso, nós também temos que fazer isso. Mas vamos guardar as emoções, não é? E vamos ao pequeno intervalo e voltaremos para ouvir Magali Fidelis, que também é outra especialista, e também ela vai, quem sabe, responder a vocês alguma coisa preciosa sobre essa questão das mães atípicas, né? Mãe é mãe, um presente de Deus, 2025. Louvado seja Deus por esse programa tão lindo que temos tido ano a ano, e este ano com um desafio, um tema maravilhoso, o desafio da maternidade. Vamos pedir a Arthur que coloque todos os queridos aí na sala, né? Vamos ter esse momento tão especial. Eu sei que talvez vocês não conheçam Magali Fidelis, né? Mas Magali Fidelis, ela é missionária da APMT durante muitos anos. Ela esteve escondidinha com o nome de Zubaida Farrah. Então, ela vai contar um pouquinho a vocês, trabalhando entre as mães com dificuldade grandiosa, mães atípicas, não é? E trabalhando também, ela tem um sobrinho que também não é? Isso deu a ela uma experiência maravilhosa, é psicopedagoga, e hoje ela em Belo Horizonte, né, mineirinha, ela está defendendo um projeto lindo que vai, eu tenho a impressão que vai realmente aquecer os nossos corações, servir de exemplo, né? Magali é uma pessoa maravilhosa, solteira, também autista, viu, Aninha e Laila? Ela descobriu depois de adulta, que ela é autista, mas é uma lindeza, vocês vão ver. Magali, você tem a palavra, querida. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui para que possamos falar desse assunto tão interessante. Eu fiquei, assim, maravilhada com a fala da Ana Paula, porque é isso que a gente vivencia dentro do Grupo Rama, assim como também a fala da Laila, principalmente quando ela fala sobre o cansaço extremo que as mães vivenciam. Eu sou presidente da Associação Rama, Rede de Apoio de Mães Atípicas. A gente diz de mães atípicas porque é um grupo formado por mães e liderado por mães que se apoiam entre si. Então, nós não temos dentro do nosso grupo profissionais ou assistências que vão oferecer o apoio. O apoio é entre nós, então nós nos chamamos de Rede de Apoio de Mães Atípicas, porque é formado por mães atípicas. A sede dessa associação é em Nova Lima, né, região metropolitana de Belo Horizonte. Nesse grupo, que é formado aí por mães, nós temos também alguns pais
que pediram para entrar no grupo, para entender exatamente como a Laila falou, que os pais também precisam se aproximar. E, normalmente, as mães entram por indicação. É um grupo que ele nasceu no período que eu estava ainda no campo missionário. E o objetivo era levar, né, as mães de uma outra, da região do Oriente Médio, a participarem, junto com as mães brasileiras, essa vivência de mães atípicas. Não foi do jeito que eu pensei, Deus permitiu que o grupo fosse aberto, mas para receber um outro público. E que público é esse que hoje está na Rama? Boa parte são de mães que, de fato, frequentavam igrejas e que, quando receberam o diagnóstico dos filhos e viram ali que a dificuldade, especialmente sensorial, dos filhos estarem na igreja, e também a igreja ela não ter a acessibilidade, especialmente a comunicacional, que é aquela acessibilidade que vai permitir que a criança aprenda acerca dos ensinos de Jesus. Então, como não é possível, essas mães realmente, elas se retiram, elas não conseguem frequentar a igreja. Algumas delas até vão à igreja, mas deixam os filhos para trás. E ao deixarem os filhos para trás, o tempo que ela está ali na igreja é para verificar o celular, se o marido está mandando alguma mensagem, ou quem ficou com a criança está conseguindo ficar ali, né, com a criança, com o filho. Então, ela acaba não se apropriando daquele momento que é necessário ter na igreja. Então, elas saem, não conseguem frequentar. Nós recebemos também mães que elas são indicadas via UBS. Então, às vezes, tem uma ou outra UBS que, sabendo do nosso grupo, pede, né, solicita a entrada dessas mães no grupo. O que nós fazemos no grupo? Nós apoiamos a nós mesmos. Como disse a irmã Laila, uma das grandes dificuldades que as mães enfrentam é com relação à inclusão escolar. Então, muitas vezes, elas precisam de um apoio para que elas possam organizar as suas preocupações para levar até a escola, para elas não irem somente com um sentimento à flor da pele, mas elas vão sabendo que elas estão indo fundamentadas, principalmente na área da legislação. Então, a gente oferece esse apoio. Nós oferecemos também um apoio na área da intermediação de demandas inclusiva, ou seja, nós acompanhamos as mães, ou então nós participamos de reuniões que acontecem no Conselho Tutelar, secretarias de educação ou da saúde, Câmara Municipal, onde a gente vai, junto com as mães, levar um apoio com elas na questão de busca dos direitos garantidos nas legislações específicas. Nós também promovemos encontros sociais, né? Geralmente são encontros ou finalizando um semestre, e ali é um momento em que as mães, elas vão, para ter um momento só para elas mesmas, e às vezes tem pai que vai, né, como do último encontro, mas o objetivo é que elas possam ter um momento para se desestressar, aliviar-se do estresse, né, porque elas ficam cansadas, precisam de ter um tempo junto com o grupo, porque muitas não têm nem mais amizades. As amizades, elas vão embora, ou então não tem contato com a vizinhança reclama, então elas não têm com quem compartilhar. Então, no grupo, tem essas conversas, como também, como aquelas que não conseguem ir à igreja, nós temos semanalmente um encontro que ela funciona pelo WhatsApp, porque nós temos mães de outros municípios, de outros estados também frequentando, e ali a gente tem um momento de reflexão da palavra, de oração, pedidos que são feitos ali, e um certo acompanhamento para a gente também ver como que Deus está respondendo as nossas orações. E isso é uma forma de a gente ofertar o suporte emocional, um suporte espiritual também.
tudo aquilo que a Ana Paula disse sobre a questão das dificuldades, dos desafios que as mães enfrentam e a necessidade de uma rede de apoio, que foi também aí confirmada pela irmã Laila, isso também veio ao nosso coração, especialmente ao meu coração. Como uma pessoa autista, uma das habilidades que Deus me deu foi assim, tem algum problema complexo? Então, sempre eu consigo chegar a uma solução por meio de imagens. As imagens, elas vão se formando na minha mente, porque eu tenho dificuldade de abstração. Então, à medida que o grupo, as mães iam falando, expressando, olha, eu não consigo dormir, como a irmã Ana Paula disse, que o filho dela tem epilepsia, acho que é o filho dela que tem epilepsia. No grupo nós também temos mães que têm epilepsia rara e que as mães não dormem. Então, elas têm um sono interrompido, elas não conseguem o descanso necessário, porque principalmente as que são mães solo, não têm com quem deixar o filho, por exemplo, na hora para tomar um banho bem tomado, para ir ao médico, para fazer uma consulta. Tem pais que realmente eles abandonam a família, então a mãe não tem com quem contar, e ainda tem aquelas que têm que ficar 24 horas por dia com o seu filho, né, que é o caso aqui das irmãs, que precisam ficar constantemente com o filho, e aí o que acontece? Gera cansaço, o cansaço extremo, né, que a irmã Laila comentou aqui. Então, ouvindo isso, eu fui pedindo a Deus, Senhor, como que a gente pode ajudar de uma forma prática? Porque o que a gente mais ouve atualmente é o cuidar de quem cuida. Quem vai cuidar de quem cuida? É sempre essas questões, né, que vêm aí para nós. Então, pensando nessa forma, Senhor, como que a gente vai cuidar na prática de quem cuida? Então, Deus, ele foi trazendo, à medida que as mães iam falando, por exemplo, eu não consigo dormir, eu queria tirar um cochilo. Então, veio a ideia do quarto de descanso. Por que não ter um quarto de descanso, onde as mães, enquanto os filhos estão na escola, elas vão poder ir dormir ali naquele quarto e descansar, elas vão para dormir literalmente, ou então só ficar aquele tempo descansando. Mas aí veio a questão, e aquela mãe que não tem com quem deixar os seus filhos? Aí veio, peraí, então nós precisamos de ter um espaço para receber esses filhos enquanto as mães descansam de verdade. E aí, então, Deus foi trazendo à minha mente vários espaços de descanso. Esses espaços de descanso ficaram concentrados em 3 blocos, que era o bloco na área das mães, específica para elas, onde elas podem ter uma área de cinema para assistir, fazer coisas que gostam, como a irmã Laila comentou, coisas que gostam, assistir um filme junto com outras mães, estabelecer ali uma relação de amizade, ter uma área ali de massagem, uma área também de atendimento psicológico, psiquiátrico também, uma área de piscina, de quadra, para elas estarem ali. Mas aí para os filhos, a área dos filhos, com biblioteca, um ateliê de habilidades, unir os irmãos que não têm deficiência, porque nós temos casos no grupo de irmãos que não têm deficiência, que se sentem desprezado ou menosprezado pela mãe, porque a mãe precisa dedicar aquele tempo. E aí, ele não consegue, às vezes, entender a necessidade do irmão, então ele fica achando que ele é sozinho. Então, conectar esses irmãos com outros irmãos, para eles vivenciarem uma realidade. E conectar os pais também, porque tem pai que não conhece, é difícil encontrar um grupo só de pais, homens, né? A gente vê grupos de mães, mas grupo de pais não. Então, esse centro de descanso para mães ativas,
Atípicas é um empreendimento que ele um empreendimento que ele é inovador no Brasil. Por quê? Porque ele tem essas duas áreas, a área específica das mães, dos filhos, uma área administrativa, onde a gente vai ofertar cursos de formação para os pais, especialmente trabalhar com eles preparar a vida futura do filho. Quando eles partirem, como que o filho vai estar organizado? Então, já fazer uma organização em vida, quem vai cuidar, questão bancária, todo esse suporte, quem que vai ficar com ele, quem que nós vamos treinar antes para ficar com ele na partida dos pais, especialmente da mãe. Então, a gente pensa em fazer essa formação, as mães terem defesa pessoal, no sentido de, na hora que o filho, né, os filhos mais velhos, muitas vezes em estado de crise, eles são muito fortes. Então, como que a mãe vai conter? Então, trabalhar isso, porque as mães, elas ficam em estado de alerta quando isso acontece. Primeiros socorros, né, para elas poderem saber como se adequar a isso. Então, esse centro de descanso, ele é integral. É o físico, também o emocional, ajudar as famílias a se conectarem, diminuir, né, quem sabe aí o índice de divórcios, de separações, de abandono que existem na família, melhorar a relação dos irmãos e, principalmente, evitar que as mães, como também a irmã Ana Paula disse, tirem suas vidas, que é o que acontece depois de vários pedidos de socorro. E as mães estão pedindo socorro, elas estão aí pedindo por socorro. O centro, nós terminamos agora a fase da maquete, a ideia agora é buscar por terreno, e a gente, por ser algo que é inovador no Brasil, não tem no Brasil, também não tem na América Latina, nesse formato de estrutura, até mesmo porque não dá para esclarecer aqui, mas ele é realmente um centro de descanso que ele pode até mais tarde se tornar uma política pública, por causa dos serviços que são oferecidos e da estrutura arquitetônica que é diferenciada em termos de acolhimento e de adaptação, tanto dos autistas, quanto também das outras deficiências. Lembrando que mães atípicas, algumas são atípicas 2 vezes, são mães que são autistas, são mães que têm deficiência, outras deficiências, e os filhos também têm. Então, quando a gente pensou na arquitetura desse centro, foi pensando não por causa dos filhos, mas por causa das mães. Tem aqui, né, o modelo da maquete aí, né, a estrutura. Ela é inovadora porque ela foi estruturada dentro dos princípios autísticos. O arquiteto, ele recebeu a consultoria de Magda Mustafa, ela é uma arquiteta egípcia, ela é uma mãe, a filha dela é autista, e ela se especializou na arquitetura especializada para autistas. Então, o que acontece? São 7 princípios importantes que tem aí nessa arquitetura, e ela se tornou inovadora na América Latina, porque a Magda Mustafa, ela só tem trabalho na Europa, Estados Unidos, África e Arábia Saudita. Na América Latina, vai ser a primeira estrutura construída nesses princípios. Então, ao invés da gente fazer adaptações para receber os autistas, por exemplo, essa estrutura ela está adaptada no formato autístico para receber todas as outras mães e filhos que têm outras deficiências. Então, não haverá nessa estrutura questões adaptativas, porque ela já está construída dentro dos princípios autísticos. E a igreja, nós precisamos muito contar com a igreja, porque assim como as mães, elas têm muitos nãos na saúde, no esporte, na cultura, na igreja elas não poderiam receber ou não. E, olha,
o que a gente precisa pensar, finalizando aqui essa reflexão? Quem pode fazer qualquer tipo de milagre é o Senhor Jesus. Então, é Ele quem capacita. E os profissionais são importantes, mas nem todas as mães têm acesso aos profissionais. O acesso que ela deverá ter diretamente é ao Senhor Jesus. Então, que nós possamos pensar como que nós vamos permitir que essas mães se acheguem ao Senhor Jesus com os seus filhos dentro da igreja. Muito bem, querida. Que maravilha, não? Que 3 mulheres valorosas, conhecedoras desse assunto tão especial. Creio que as nossas mulheres presbiterianas nunca mais serão as mesmas depois dessa live com relação a esses assuntos, né? Vocês viram aí que Laila e Ana falaram de coisas importantes que temos que ter, e a Zubaida já vivencia esse projeto, né? Ela já falou que vai agora à Câmara dos Vereadores, vai à Assembleia dos Deputados para conseguir recursos, e com certeza vai virar política pública. Em outras fotos aparecem quartos de dormir, né, Magali? Quartos Sim. de dormir, área de lazer. Então, de um lado ficam os filhos, tendo as terapias, do outro lado ficam as mães, descansando, relaxando um pouco, né? E etc. É uma riqueza. Vamos ainda dentro desse bloco, voltar a palavra para a Ana Paula, viu, Aninha? Para você, depois de tudo que você viu, é possível que você tenha algo a complementar. E depois, Laila. Daí nós iremos para o quarto bloco, ouviremos a prática da vida, né? Algumas irmãs vão testemunhar, não vão falar desses assuntos, mas vão falar do que para elas, né, no coração delas, ser uma mãe, uma avó atípica, ou uma mãe atípica. O presente é o agradecimento a Deus por essas vidas, né? Como uma de vocês mesmo citou, aperfeiçoa-se muito a vida pessoal com Deus depois de um problema desse, né? Então, vamos ouvir a nossa Aninha, Paula, com algumas considerações. E vocês ainda voltam para o final, tá? Mas deixa elas vão entrar, aí depois 2 delas vão sair, depois vocês entram, vocês 3 entram. Perfeito, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do papel que a igreja pode fazer em tudo isso, né? A diferença que a igreja pode fazer na vida dessas mães. Belíssima a fala de todas que estão aqui, que complementaram, e o que eu achei muito bonito é que uma complementou a fala da outra, e isso que é importante, né? A gente vê a direção de Deus em tudo isso. Mas a igreja ela tem um papel fundamental nisso, e aí eu trago um pouco da experiência que nós temos lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos o GEPANDA, que é o Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Atípicos. Hoje não é só mães, é a família como um todo, então nós temos pais, nós temos avós, mas começou como mãe, né? Como tudo sempre começa com mãe, o GEPANDA começou com mães, e então ficou como mães, mas hoje a gente acolhe a família como um todo. E o que é esse trabalho do GEPANDA? É realmente esse acolher, é receber essa família como ela está vindo, muitas vezes machucada, muitas vezes ferida por outras igrejas, não só pela sociedade. E de que forma que a gente pode fazer esse acolhimento? É realmente abrir os braços, é receber essa família, entender as necessidades dela e fazer essa inclusão dessa criança, desse jovem, desse adolescente. A inclusão nós como igreja que temos que nos preparar para receber essas crianças, e não elas se adaptarem ao nosso ambiente, mas nós nos adaptarmos a elas, às necessidades delas. Para quê? Para que essas famílias não fujam, né, não saiam da igreja, para que ali elas estejam comungando, elas estejam junto, vivendo em união com os irmãos. E esse é o principal objetivo. Então, a gente faz o acolhimento dessas famílias, a gente entende as necessidades dessa família, dessa criança. Quem é essa criança? Qual a deficiência que ela tem? Quem é essa família como um todo? Essa criança tem irmãos? Não tem? O que ela gosta? O que ela não gosta? Ela toma medicação?
o que pode tirar ela, fazer com que ela entre em crise? Quando ela entra em crise, o que a gente pode fazer? Então, existe toda uma conversa com essa família para entender quem é essa família e quem é essa criança. A partir daí, a gente direciona cada criança aos departamentos que são pertinentes a ela para que seja feita essa inclusão. E o GEPANDA exclusivamente, o objetivo dele é esse acolhimento. Então, uma vez por mês, nós temos encontros com essas famílias atípicas, onde um espaço ficam as crianças tendo atividades delas de várias formas. Então, a gente já teve atividade com cachorro, com cavalo, com pintura, com fantoche, com tudo que vocês possam imaginar. A gente sempre tenta criar uma atividade diferente. Num outro espaço, ficam as mães e os pais. Nesse espaço das mães e dos pais, nós temos uma devocional, às vezes nós temos uma palestra com algum tema específico e nós temos um momento de conversa, onde elas podem falar abertamente aquilo que elas sentem, porque elas estão rodeadas de outras mães atípicas que entendem o que elas estão sentindo. É muito difícil para nós, mães atípicas, falarmos no meio de uma roda de outras mães que não vão entender a nossa demanda, que é muito diferente. Enquanto isso, aquelas crianças estão lá sendo atendidas, fazendo as suas atividades, sempre trazendo contextos bíblicos de uma forma mais lúdica, mas que possa ser inserido em tudo aquilo. E o que a gente percebe, e assim, o que eu percebo como mãe atípica e como uma pessoa que trabalha nessa parte do acolhimento dessas famílias, é que a gente começa a valorizar pequenos avanços, que muitas vezes a gente deixa de valorizar no nosso dia a dia. E aí eu pergunto aqui para todos que estão aqui nos assistindo, que da última vez que eu olhei tinha mais de 500 pessoas. Você que trabalha ali com as crianças na escola bíblica dominical, ou você que é professora que trabalha na sua escola, cada avanço do seu aluno, ele aprendeu a fazer a letra cursiva, você vibra? A gente para de vibrar. A gente para de prestar atenção nesses avanços, porque eles já passam a ser rotineiros. As crianças atípicas, elas mostram que a gente tem que vibrar a cada avanço que elas tenham, por menores que sejam. Então, às vezes, você tem uma criança que já devia estar falando, já devia estar escrevendo, e ela não faz isso. Então, quando ela faz, é uma vibração, é uma alegria tremenda. Então, nós temos o caso de uma menina que, quando ela entrou, ela não entrava na sala da igreja, né, na sala de aula da IBD, ela ficava no corredor. Ok, então vamos adaptar o corredor, a porta ficava aberta, para que ela se sinta à vontade. No momento que ela se sinta bem, ela entre. E um dia a professora resolveu fazer uma atividade falando o nome de cada criança. Então, ela falava o nome de cada criança e ia colocando as características daquela criança. Quando ela falou o nome dessa menina, a menina entrou na sala e não saiu mais. Então, a gente começa a perceber esses pequenos avanços, o trabalhar de Deus. Nós temos uma outra criança que ela não saía do colo da mãe. Então, foram ali alguns meses trabalhando isso, a mãe teve que ficar com ela na IBD, aí até que ela aceitou que a mãe sentasse, ela sentasse na perna da mãe, depois ela desceu na perna da mãe e ficou entre as duas pernas, depois ela começou a andar e de repente um dia ela estava lá na frente com as outras crianças louvando e brincando e a mãe não precisou mais ficar com ela. E isso inclusive ajudou na inclusão dessa criança na escola. Então nosso papel é fundamental. E essas mães, nós temos, além disso, nós temos um grupo no WhatsApp com essas mães e elas se autoacolhem. Então, quando uma está com alguma dificuldade, está com medo em alguma coisa, está passando, seja qualquer coisa que ela precisa de um médico, precisa de um terapeuta, questões judiciais, elas se acolhem, elas se ajudam. E quando uma está caída, uma está triste, elas vão e se abraçam, mesmo que sejam virtualmente. E isso foi proporcionado pela igreja. E mais do que tudo isso, esse trabalho com essas famílias atípicas é um trabalho missionário. Então, a gente, hoje, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, recebemos muitas famílias que não conhecem a Cristo, que foram até a igreja porque elas acharam um espaço, um lugar de acolhimento para os seus filhos. Eu tenho uma mãe, especificamente, que eu posso falar abertamente sobre ela, porque ela fala muito sobre isso, que é a Luciana, mãe da Olivia, que ela foi para a igreja porque ela queria nem que fosse meia hora de descanso da filha. Ela queria meia hora de descanso para ela. E ela não acreditava em Deus, não acreditava em nada disso. Ela falou, eu era agnóstica, não acreditava.
Hoje, ela é batizada, ela fez a profissão de fé e ela trabalha na obra do Senhor. Ela dá aula de discipulado, ela trabalha no berçário e ela trabalha comigo no GEPANDA. E a Luciana é um caso, nós temos vários outros casos de famílias que não eram cristãs, que não tinham essa fé, ou que eram de outras religiões e que hoje estão lá com a gente porque o GEPANDA fez esse trabalho de acolhimento e elas viram ali uma oportunidade de que os seus filhos fossem acolhidos e amados, porque muitas vezes eles não são amados lá fora. Então nós, como igreja, temos esse papel de fazer esse amor, de acolher. E aí eu queria trazer para vocês, lá em Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Então, Gálatas 6:2, ele nos chama a levarmos as cargas uns dos outros, e essa é uma das marcas mais belas da comunhão cristã. O texto não diz para observarmos as cargas, nem julgarmos quem as carrega, mas sim para levarmos juntos. Isso é mais do que empatia, é ação concreta. Quando a mãe atípica está esgotada, a igreja pode segurar sua mão, ajudá-la em silêncio, estar com ela nas lágrimas e na luta. Isso é cumprir a lei de Cristo, ou seja, viver o amor sacrificial que Jesus nos ensinou na cruz. A maternidade atípica não deve ser enfrentada sozinha, e a igreja não deve ser um lugar de exigência, mas um lugar onde as cargas são repartidas. E o amor é encarnado em gestos simples, porém profundos. É isso que a gente precisa, desse acolhimento, desse amor, dessa troca imprescindível nas nossas vidas. É ter aquele momento que você está esgotada e que você acha que você não tem mais esperança, é sentir o amor de Deus no abraço de uma irmã. No abraço de uma irmã da SAF, por exemplo. O ano passado eu fiquei internada 3 vezes por conta do estresse crônico. E eu me recordo que um dos dias, assim que eu voltei de uma internação, as irmãs da SAF, elas vieram quase que todas me abraçar, me beijar e falar: nós estávamos orando por você, nós estamos orando por você. Eu lembro de uma delas que olhou para mim e falou assim: se você quiser, eu vou na sua casa lavar a louça, limpar a sua casa, não importa, eu não sei cuidar do seu filho, mas eu posso fazer qualquer outra coisa na sua casa para que você tenha um momento de descanso. Isso é amor, isso é troca, isso é cumprir Gálatas 6:2. Então é isso que a gente precisa fazer, é amar, né? E não esperar que, quando eu tiver, quando eu puder, não, é agora. E se eu tiver um tempinho, eu queria compartilhar mais uma coisinha, pode ser, Ana? Pode sim. Teve um tempo atrás que eu estava na igreja, dia 23 de fevereiro, eu estava na igreja e o Luiz estava naqueles dias bem agitados. Como ele é não verbal, ele grita, ele faz. Então, naquele dia, ele subiu em cima de mim, ele desceu, ele me apertou, ele me beliscou. Eu estava parecendo uma bruxa, de tanto que ele mexeu comigo. No meu coração só ficava os irmãos que estão atrás de mim. E eu olhava para ele, eu falava: filho, por favor, filho, fica quieto. As pessoas, você está incomodando, olha, o reverendo Arival está pregando, para um pouquinho. E eu comecei a orar dentro de mim, eu falava: Senhor, eu estou na tua igreja, por que o Senhor não faz o meu filho ficar quieto? O Senhor tem poder para isso, mas por que isso não está acontecendo? Aí, a gente saiu, passou um tempo, meu marido veio ficar comigo, porque a igreja estava muito cheia, a gente não conseguiu sentar juntos. A gente saiu, fomos almoçar. Quando eu cheguei em casa, eu recebi um texto de uma irmã, e eu quero compartilhar com vocês. É o texto da Zuleika, ela estava sentada atrás de mim, ela tirou uma foto da gente, e ela me mandou um texto, e o texto diz assim: mais uma vez, hoje recebi dupla ministração sobre amor durante o culto. Do púlpito, ouvimos sobre o amor maior que há, o amor de Deus por nós, pecadores. Um amor que, diante do nosso estado de perdição, ao invés de nos entregar à miserável disposição do nosso coração, nos acolheu, curou nossa alma putrefeita e nos deu vida pelo sacrifício vicário de Cristo. Bendito amor. A segunda ministração sobre amor recebi de uma querida irmã, sentada à minha frente. Seu filho autista requeria dela todo o tempo algum nível de atenção. Confesso que, por vezes, achei que
contraria no rosto dessa mãe alguma expressão de impaciência ou reprovação. Não vi. Seu olhar e seus gestos, mesmo quando era preciso conter o garoto, eram de pura doçura. Os olhos do menino fixavam-se nos da mãe e, com o rostinho grudado nela todo o tempo, encontrava o doce abrigo de um amor incondicional. Quando o pai do menino chegou, assistiu o corolário da ministração de amor do Pai Celeste. Ele põe o filho no colo e quase instantaneamente o menino adormece. O ombro restante acolheu a mãe, certamente cansada. O amor de Deus por nós é o que nos possibilita amá-lo, e hoje aprendi de forma prática, ensinada por essa família, que alicerçados no amor do Pai, podemos expressar amor mesmo nas situações mais desafiadoras da vida. Orei por eles para que o Senhor lhes dê porção aumentada de graça. Orei por mim, para estar tão longe de saber amar assim. Então, a nossa vida e os nossos filhos, aqueles momentos mais difíceis que a gente passa, Deus também está nos usando para levar o seu amor às pessoas. Então, que nós, como igreja, possamos nos permitir viver tudo isso. Amém, que coisa linda, não é? Que riqueza. Essa live é emocionante, minhas irmãs. Obrigada, querida. Deus a conserve fiel e tranquila nos braços do Senhor. E que lhe dê vitória, né? Que você seja essa mãe atípica, que até o final dos seus tempos que Jesus lhe der, não é? Com esse testemunho do amor de Deus na sua vida. É isso mesmo. Amém. Se tiver mais amor, cada dia mais amor, cada dia mais amor. Amém. Dona Laila, querida, o que é que você ainda tem para nos dizer, Laila? Veja o seu som, meu amor, viu? Por favor. Eu estou encantada, né, com tudo isso que as irmãs estão colocando. Acaba que elas dizem tudo, não tem o que falar, porque realmente é encantador o testemunho, já é uma prática do amor e do cuidado de Deus na vida de cada uma, né? São crianças que demandam muito amor da mãe, eles sentem, né? Eles reforçam isso na gente. E o que a irmã Magali falou sobre a instituição é muito importante. É uma instituição que vai ajudar muitas famílias, porque eu percebi que é uma forma bem holística de tratar. Eles vão desde a psiquiatria, a medicina, as terapias, né, que vai ajudar essas famílias, o acolhimento dessas mães e das crianças, é tudo que a gente precisava em todo lugar, né, para acolher essas crianças. Assim como a irmã também, Ana Paula, colocou o projeto Panda, né, na igreja de Pinheiros, maravilhoso. É um sonho, né, que eu tenho também, que em Goiânia também chegue a esse projeto, porque realmente existem muitas crianças também aqui que precisam, né, muitas famílias que não vão na igreja devido a várias colocações que as irmãs já colocaram, né? Eu acho que o tratamento dessas crianças, para generalizar esse aprendizado, é muito importante o envolvimento de todos. Eu costumo falar que é médico, família, igreja, escola, né? Todos trabalhando em prol dessa criança para generalizar um pequeno aprendizado que seja. O contato visual mesmo, que é muito importante a criança ter para aprender, uma habilidade básica para o aprendizado, né? Se todos pegar essa criança e falar, Arthur, olha para mim, e aí, se precisar de ajuda física total, pega as duas mãozinhas, Arthur, olha para mim, né, que muitos não vai olhar fazendo assim e nem falando. Então, gradativamente, cada instituição trabalhando da mesma forma, essa criança tende a crescer muito rápido e aprender. E utilizando também reforçadores, como a irmã Ana Paula colocou, as crianças na escola dominical, teve uma menininha que ficava no corredor e trabalhou gradativamente com o que ela gosta, com reforçador, rotinas visuais, e ela foi se chegando e até que entra na sala. Tudo isso é com muita paciência, muito gradativo e muito amor, porque a criança sente, a criança vai aprendendo no tempo dela.
Eu estou muito grata de participar desse momento, né? É um momento de aprendizado para mim, é um momento da gente compartilhar experiências, né? E é isso, eu quero agradecer, que Deus abençoe a cada família, que Deus possa tocar no coração de cada mãe, de que tudo tem possibilidade quando Deus está na vida da gente. E de repente, Deus abre as portas, né? Às vezes, o Arthur está medicado, é uma criança nível 3 e está bem agitada, e eu só falo, Deus, o filho é teu, me ajuda, ele está medicado, eu não sei, né, o que fazer nessa hora. E é incrível, é questão de pouco tempo, eu já vejo a criança se acalmando, eu já vejo ele querendo deitar. Então, assim, a gente sente a presença de Deus e essa intimidade mais forte na vida da gente, né? Então, parabéns a todas as mães que estão escutando essa live, que é o primeiro grande passo já para dar uma alavancada, uma mudada na vida dos nossos filhos, né? Muito obrigada. Oh, que coisa linda. Obrigada a você, minha querida. E se Deus quiser, vocês ainda vão fazer a participação na última, né, que não é mais o assunto, não é? Das competências, mais uma coisa pessoal, né? Então vamos dirigir, vocês vão ver como vai ser bom para nós encerrarmos. Nossa querida Magali Fidelis, você tem alguma consideração a fazer, minha princesa? Somente eu gostaria que as mães, elas se lembrassem, quem não conhece, lá em Mateus capítulo 15, de 21 até o versículo de número 28, que fala sobre a mãe cananeia. Ela estava buscando a cura do seu filho, da sua filha com Jesus, e era um grito de socorro. Ela só estava pedindo a Jesus que trouxesse alívio para a sua filha. Autismo não é doença, mas acontece que muitas mães elas podem buscar a Jesus, mesmo que não estejam dentro da igreja. Vocês ouviram as experiências das duas irmãs de relacionamento íntimo com Jesus, e isso reflete também na igreja, porque se nós somos a imagem e semelhança do Senhor Jesus, ele cuidou dessa parte para que nós fôssemos parecidos com ele. Então, que as mães, elas, quando forem procurar a igreja, são mães que elas não são, a cananeia, ela não era do grupo pertencente ali, dos judeus. Ela foi procurar Jesus, que era judeu. Então, a igreja vai receber essas mães, muitas mães. E se não tem um olhar para as mães que já fazem parte do rebanho, como ficarão aquelas que ainda não fazem e estarão procurando? Só deixa essa reflexão. Que bênção, né? Que maravilha. Se fosse com outras mulheres que não têm essa perspectiva bíblica, né? Teríamos com certeza, talvez, quem sabe, alguma reclamação. Mas nós que somos tementes a Deus, vemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, né? E nós já soubemos de irmãs que têm testemunho de que a escola dominical, né, ajudou muito ao filho dela no desenvolvimento, ajudou muito, né? Então, eu não vejo outra perspectiva a não ser o amor, o abraçar, né? Inclusive eles só se acalmam com o abraço, né? Não adianta reclamar, não adianta gritar, não adianta... Não, tem que respeitar aquele momento e é algo muito especial. Nós temos um reverendo, Lucas Guimarães, do Sino do Litoral Paulista, que ele nos disse alguma coisa numa das noites da madrugada de oração que ele pregou. Ele disse, o médico chegou para ele tem gêmeos, aí chegou para ele no menininho e disse assim, o seu filho é autista. Ele disse, não, meu filho não é autista, meu filho é do Altíssimo. É do Altíssimo, né? Então ele viu ali o amor de Deus, a mão de Deus, a mão poderosa, né? Ele teve que refazer a sua vida, readaptar tudo, e nós vimos também ele muitas vezes cansado, muitas vezes, mas nunca reclamando. Ele disse, meu filho é do Altíssimo. Então é uma preciosidade. Se nós formos ver a história de muita gente que é, digamos, cientista no mundo, vamos ver que muitos também foram autistas. Então, o Senhor tem
seus propósitos, né? E caiu numa casa, na sua casa, na minha casa, um presente de Deus desse quilate. Vamos aproveitar, porque com certeza Deus, né? Jesus vai ser visto, muito mais visto na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, pela nossa atuação de amor para com Ele, né? Na pessoa desse querido e dessa querida. Especial Mãe é Mãe 2025. Apresentação Ana Maria Prado. Um programa Confederação Nacional de SAFES.